poucos lugares do mundo, a transformação de uma nação foi tão drástica e rápida quanto na China. Nada se compara ao que aconteceu no ambiente asiático e principalmente na China. Por séculos, esse vasto país, com suas antigas tradições e cultura, esteve afastado dos maiores centros industriais globais. Mas nas últimas décadas, algo extraordinário aconteceu. A China, o Império Agrário, deu lugar a uma superpotência industrial, mudando o destino de bilhões de pessoas e reconfigurando o equilíbrio da economia global. A jornada da China não foi apenas um avanço tecnológico qualquer, como foi em outros países, mas foi principalmente um lugar em que havia um campo de experimentação política, social e econômica. Com a liderança de visionários que combinaram o pragmatismo com a grande ambição, o país, de um sistema fechado com suas fábricas rudimentares, passou a ser uma rede global de produção e inovação. O que parecia impossível para o mundo se tornou a realidade. A China tornou-se a fábrica do mundo, responsável por parte significativa da produção industrial global, como a produção de smartphones, automóveis, e passou a ser de tecidos a grandes equipamentos eletrônicos. Mas como toda transformação, essa não veio sem defeitos, sem desafios. Milhões de pessoas saíram das zonas rurais em busca de uma vida melhor nas fábricas das megacidades. Um novo tipo de capitalismo floresceu, onde o controle estatal e a força do trabalho massiva coexistiam como uma busca incessante por progresso. Aqui, iremos responder uma série de perguntas, como: o que ficou para trás e o que foi deixado para o futuro? Como os cidadãos da China lidaram com as mudanças tanto no campo quanto nas cidades? Como o impacto ambiental e social dessa evolução ainda reverba, alterando o curso da história? Bom, isso aconteceu basicamente no século XX, mas se intensificou após as reformas agrárias iniciadas por Deng em 1978. Porém, isso trouxe um crescimento acelerado e também desafios como a desigualdade, degradação ambiental e dependência de exportações, levando o governo a implantar políticas para modernizar a sua economia. Neste documentário, vamos mergulhar na história da industrialização chinesa, desde os primeiros passos hesitantes até a ascensão como uma das maiores potências industriais do planeta Terra. Vamos olhar para o rosto e as histórias por trás das máquinas, examinar as políticas que moldaram essa revolução e questionar as consequências dessa grande transformação. Esta é a história de um império que, ao olhar para o futuro, reformulou o presente. Prepare-se para uma jornada intensa que vai muito além da produção em massa e que revela as profundas transformações que moldaram o país. Isso tudo você verá em China, da Revolução à Fábrica do Mundo. Antes do maoísmo, a China foi governada pelo Kuomintang, que derrubou a monarquia, mas enfrentou crises políticas, econômicas e invasões estrangeiras, como a invasão japonesa. A maior parte da população vivia no campo sob condições precárias, o que fortaleceu o crescimento do comunismo. Após conflitos internos, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, venceu a Guerra Civil em 1949, levando à criação de um Estado comunista. Imediatamente após fundar a República Popular da China, Mao Tse-tung tornou-se governante do país, à frente do governo da China e do Partido Comunista Chinês. Mao conduziu profundas transformações no país. As primeiras medidas de Mao miravam a recuperação econômica da China e, para isso, contou com o apoio financeiro da União Soviética. Mao também conduziu uma campanha contra os inimigos do Estado e os corruptos por meio da campanha 3 antes e 5 antes. Essas campanhas começaram a investigar ex-membros do Kuomintang, pessoas ligadas à burocracia do país e às elites econômicas da China. Grande parte dos investigados foi julgada, humilhada publicamente e condenada. As condenações incluíam pagamento de multa, envio para campos de trabalho forçado e até execução. Muitos dos investigados desesperados cometeram suicídio. Na Terra, Mao também realizou reformas sensíveis e iniciou um programa de reforma agrária. Nesse programa, as terras dos senhores feudais foram tomadas pelo governo e distribuídas para os camponeses que não possuíam terras para sobreviver. Durante esse processo, que se estendeu por décadas, milhões de senhores feudais foram executados pelo governo. Para desenvolver a economia do país, Mao promoveu planos quinquenais. O segundo plano ficou conhecido como o Grande Salto para Frente.
Isso aconteceu em 1958 e, durante o Grande Salto, Mao convocou fazendeiros para abandonar a produção de alimentos para trabalharem na produção de aço. O Grande Salto para Frente era um programa de profundas reformas, cujo objetivo era acelerar a marcha para o comunismo. Uma das criações do Grande Salto foram as comunas populares. Elas iriam substituir as antigas cooperativas de produção agrícola, buscando suprimir os últimos resquícios de propriedade privada. O resultado foi catastrófico, pois a produção agrícola caiu e milhões de pessoas morreram de fome. Como consequência disso, iniciou-se a Grande Fome, que aconteceu de 1959 a 1961, e forçou o governo chinês a comprar grãos de nações ocidentais, como o Canadá, para amenizar a crise de abastecimento. A reforma e a abertura econômica da China foi um processo iniciado em 1978 por Deng Xiaoping. Este processo não só transformou o país em uma potência econômica, assim como também desempenhou um papel crucial no crescimento econômico mundial, impulsionando o comércio global e o investimento estrangeiro. Ao longo do tempo, com o grande resultado dessas políticas de reforma, a China tirou diversos dos seus cidadãos da pobreza e também se tornou um motor confiável que impulsiona a economia global. Com isso, durante esse período, a China contribuiu em média 38,6% para o crescimento econômico global. Dentre todos esses acontecimentos de políticas de reforma, houveram dois que mudaram completamente a economia. São eles: o investimento estrangeiro direto e as zonas econômicas especiais. O investimento estrangeiro direto, ou mais brevemente o IED, foi e tem sido um fator-chave que impulsionou o milagre econômico da China. Esse investimento estrangeiro estimulou a inovação e avanços tecnológicos, beneficiando tanto o mercado doméstico quanto o internacional. Já em 1980 foram estabelecidas 4 zonas econômicas especiais, nas cidades costeiras de Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen, e elas foram usadas como campo para o teste de novas políticas econômicas. Desde então, elas têm ajudado a orientar o desenvolvimento da economia do país. Outro efeito relacionado à reforma da China foi o aumento da classe média, que agora está em alto crescimento. Estudos dizem que até 2030 a China poderá abrigar cerca de 400 milhões de domicílios com renda média alta, e alta aproximadamente tanto quanto na Europa e nos Estados Unidos combinados. A China também está comprometida em mostrar seu poderio econômico por meio de exposições que organiza, como a China International Import Expo. Esses eventos servem como plataformas para países e empresas de todo o mundo se conectarem e explorarem oportunidades, facilitando negociações comerciais e trocas culturais. Com todos esses avanços na economia, certamente a China, uma hora ou outra, se tornaria uma referência. Tanto é verdade que ela está se tornando. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a China está posicionada para se tornar o principal motor de crescimento da economia mundial, e com isso foi iniciada uma iniciativa, que foi a Cinturão e Rota, lançada em 2013. Ela é um testemunho do comprometimento da China com a conectividade econômica global. Ele visa aprimorar o comércio e o investimento entre a China e os países participantes, moldando o futuro da economia global. As zonas econômicas especiais consistem em áreas especificamente destinadas para o direcionamento da atividade industrial a partir do oferecimento de vantagens para atrair investimentos estrangeiros. Seus principais objetivos eram alavancar a produção industrial da China, que se encontrava em crise desde a década de 60, e fortalecer o volume total de exportações. Tais metas foram cumpridas com elevado sucesso e podem ser consideradas como um dos principais meios pelos quais o modelo chinês apresentou um grandioso sucesso em termos econômicos.
tornando o seu produto interno bruto BIP o segundo maior do planeta. Uma outra característica é o fator empregatício. Haja vista que a instalação das fábricas e indústrias estrangeiras demandou uma grande quantidade de mão de obra, qualificada e não qualificada. Além disso, todas as empresas estrangeiras que desejassem instalar-se no território da China deveriam associar-se com uma empresa local, estatal ou não, em uma prática conhecida na economia como joint venture. Do outro lado, as multinacionais também se viram bastante favorecidas pelo processo de abertura da economia chinesa. Os principais pontos positivos para as empresas internacionais eram o uso de mão de obra muito barata e abundante, melhor acesso às matérias-primas do país, infraestrutura adequada para rápida exportação, acesso ao amplo mercado consumidor do país, sem a passagem dos produtos por barreira e tarifas alfandegárias, baixos impostos locais, o fato de a população da China equivaler a aproximadamente 1/5 da população mundial, foi um dos principais fatores que tornaram a economia do país atrativa para os investidores estrangeiros, pois o acesso a esse amplo mercado consumidor era a garantia de rápido lucro e retorno aos investimentos realizados. Além disso, em razão dos menores custos, o preço de produtos, sobretudo os de baixa tecnologia, tornou-se muito baixo e praticamente imbatível no mercado internacional. Inicialmente, instalaram-se fábricas voltadas justamente para essas mercadorias menos tecnológicas, incluindo a indústria têxtil de alimentos, de brinquedos e de produtos descartáveis. Posteriormente, houve também uma grande migração de indústrias do ramo automobilístico, de equipamentos eletrônicos e de tecnologias avançadas. As ZEs da China ainda existem atualmente e tiveram como resultados positivos o grande fluxo de investimentos estrangeiros, a geração ampla de empregos e a transferência de tecnologia por meio das parcerias firmadas no âmbito da joint ventures. Assim, muitas empresas estatais chinesas puderam também realizar os seus investimentos em outros territórios, principalmente em países desenvolvidos. Apesar de todas essas vantagens, pesam também as críticas direcionadas a esse modelo, acusando de gerar empregos apenas em curto prazo, elevar a precarização do trabalho em nome do lucro dos investidores e de concentrar a geração de riquezas em uma porção específica do território, de formar a segregar as demais áreas. De toda forma, o modelo das ZEEs é considerado um exemplo de desenvolvimento territorial e vem sendo copiado por vários países que buscam incrementar ou fomentar os seus respectivos processos de industrialização. Toda grande revolução traz consigo grandes impactos, tanto negativos quanto positivos. Um desses impactos foi o crescimento econômico. O crescimento econômico da China foi uma mudança gigantesca, pois na década de 1940, a China era um dos países mais pobres do mundo, não tendo parceiros comerciais e vivendo apenas daquilo que produziam. Nesse cenário, a China havia sido destruída por uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas, posteriormente resultando na vitória dos comunistas, na proclamação da República Popular Chinesa. Todos os fatores apresentados anteriormente no nosso documentário resultam na China que se conhece hoje, uma grande potência mundial, visto que daqui a alguns anos poderá superar o PIB do seu atual concorrente, os Estados Unidos. A China teve como seu marco inicial para começar a realmente se desenvolver a morte de Mao em 1966, quando Deng Xiaoping toma o poder da China, iniciando suas reformas. A China então foi se tornando o que se conhece hoje, representando 1/3 da produção manufatureira do mundo, melhor país para investidores estrangeiros e líder mundial em nível tecnológico, investindo em pesquisa e desenvolvimento. Mas nada é perfeito. A China, sob o poder de Deng Xiaoping, deixou de ser uma economia centralizada para ser uma economia de mercado mais aberto, o que ajudou na industrialização e nesse processo de urbanização. As famosas ZEs fizeram com que pessoas deixassem as zonas rurais
em busca de empregos nas indústrias. Em 1978, o país tinha 189,9 milhões de cidadãos urbanos. Já em 2019, chegava a 842,9 milhões de pessoas. Essa rápida urbanização trouxe a desigualdade social, visto que as grandes cidades tinham infinitas oportunidades, enquanto as cidades do interior não. Junto com essa rápida urbanização, veio também o sistema de Hukou, que era um sistema na China que servia como registro domiciliar, usado para monitorar o acesso do cidadão ao benefício. Um dos maiores problemas na China são os impactos ambientais. A poluição do ar por meio do dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. O efeito dessa poluição, segundo pesquisas da ONU, pode provocar doenças cardíacas, câncer de pulmão e infecção respiratória. Tendo aumento dessas doenças nos últimos anos, esse aumento da emissão de CO2 na China anula o progresso de muitos outros países na redução mundial do CO2. A poluição da água na China também é outro grande desafio, visto que seus rios e lagos estão contaminados com poluentes industriais, sendo levados milhões de toneladas de resíduos poluentes para os oceanos. A desertificação de algumas áreas na China também é grave, por conta da má gestão da terra, práticas agrícolas inadequadas e a exploração excessiva de recursos naturais. De acordo com falas do líder político da China, Xi Jinping, a China pretende eliminar a poluição atmosférica até o fim de 2025 e também pretende neutralizar a emissão de carbono até 2060. E apenas o que nos resta é esperar essa transformação. A inteligência artificial da China é um dos principais pontos desse tópico. A China, nos últimos anos, vem investindo fortemente nas inteligências artificiais para se tornar líder nesse ramo até 2030. Direcionando grandes investimentos tanto do setor público quanto do privado em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, como as empresas Baidu, Alibaba, Tencent e Huawei. Outra tecnologia avançada da China foi a criação da internet 5G, que a China pretende integrar ao setor industrial buscando inovações. A verdadeira transformação econômica ocorreu com Deng Xiaoping, a partir de 1978, com a reforma e abertura que inseriu a China na economia global. As zonas econômicas especiais foram cruciais para atrair investimentos estrangeiros e impulsionar a produção industrial, tornando a China uma potencial exportadora. Essa transição para uma economia de mercado trouxe crescimento econômico acelerado, urbanização e modernização da infraestrutura, mas também desafios como desigualdade regional e precarização do trabalho. Os impactos ambientais foram severos, como poluição extrema, erosão do solo, desflorestamento e perda de biodiversidade. A supercapacidade industrial levou ao excesso de produção em diversos setores, mas também fortaleceu o comércio exterior e a posição geopolítica da China. Atualmente, a China continua sendo um pilar da economia global, especialmente com iniciativas como a nova Rota da Seda, mas enfrenta desafios como transição para energia limpa, envelhecimento populacional e concorrência internacional. A industrialização chinesa transformou o país de uma economia agrária para uma potência industrial, mas com altos custos sociais e ambientais.